Olhar para um urubu sobrevoando o céu, ou mesmo sentado próximo a um lugar que você está passando, ou que você mora, e sentir de uma maneira muito forte que essa presença carrega um sinal, carrega uma mensagem para a sua vida. Chamamos isso de presságio. Outras pessoas chamam de mau agouro. Será que realmente o é? Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e neste vídeo nós vamos explorar o que está por trás dessa visita em nosso campo de energia. Mas nós vamos fazer isso depois da vinheta. Vai ser da seguinte maneira. Aqui é você. Você está em um determinado lugar. Então passa um urubu. Vamos fazer um urubu. Eu não sou desenhista aqui, mas vamos fazer de conta que isso aqui é um urubu. Passa um urubu sobrevoando. Ou você está passando em determinado lugar, por exemplo, e no alto de um prédio, você vê um urubu ali sentado. Você sente de uma maneira muito forte que aquela presença ali do urubu sobrevoando, o urubu sentado, carrega uma mensagem para você. Mas qual é essa mensagem? Antes de eu ir direto ao ponto com relação a isso, para que possamos entender esse presságio do urubu, eu preciso alertar vocês para que não vivam na paranoia de que tudo o que acontece à sua volta é um presságio. Que todos os acontecimentos, que a presença de uma ave, de um animal, de um inseto, seja um presságio. Se você estiver nessa condição, esqueça isso. Isso não traz mensagem nenhuma para você. Isso é apenas paranoia da sua parte. A espiritualidade não trabalha dessa forma. Não vai trabalhar de um modo em que a pessoa possa se sentir fadigada, por exemplo, aqui no emocional, com relação aos seus pensamentos. A espiritualidade, ela usa, às vezes, algum evento próximo a nós, alguma presença de um animal, uma ave, um inseto próximo a nós, para tentar nos transmitir uma mensagem, enviar-nos um sinal com relação a algo mais ou menos associado a essa imagem, a essa presença, a essa visita. Mas não é sempre. Não é toda hora, por exemplo, um sapo entrou na minha casa. Isso eu tenho visto aqui no canal. Lá no vídeo do presságio de um sapo visitar nossa casa. Entrou um sapo que... Não vivam com essa paranoia. Vocês estão errados agindo assim. É errado dessa maneira. Não carrega presságio, mensagem nenhuma agindo dessa forma. Para ser um presságio, vocês precisam sentir aqui no peito uma emoção, algo diferente. Vocês precisam ter essa sensibilidade de que realmente tem uma mensagem, um sinal ali. Às vezes, até uma predição do futuro. Mas precisamos entender isso para não viver nessa paranoia, ok? Com relação ao, vamos marcar aqui, presságio do urubu, o que nós precisamos entender? Que o urubu, quando ele está voando, por exemplo, ele sente a quilômetros de distância o cheiro de carniça, de algo podre no ar, ou seja, de um outro animal em decomposição, um outro ser vivo se decompondo. Ele tem essa capacidade. Como eu disse para vocês, a espiritualidade ela pode usar figuras do nosso dia a dia, do nosso convívio, que estamos habituados a ver, para nos mandar uma mensagem associado a algo que, por exemplo, essa ave faz. E o urubu, ele tem esse fator de sentir a quilômetros de distância o cheiro de algo podre.
e se sentir o quê? Atraído por isso. Ou seja, é a alimentação dele. Faz parte da cadeia alimentar e isso é muito importante para a natureza e, por consequência, para nós que fazemos parte da natureza. Mas que lição nós podemos tirar disso? Então, assim, lição 1. Cuidado com os seus pensamentos. Em que sentido cuidar dos meus pensamentos? O urubu se sente o quê? Atraído pelo cheiro de carniça ou de algo podre. Cuidado com as vibrações dos seus pensamentos. O que seus pensamentos podem atrair para a sua vida? Então, se realmente aquele urubu voando, aquele urubu sentado em algum lugar que você viu e que você sente que tem uma mensagem para você, pode estar ligado a esse ponto. Cuidado com os seus pensamentos. O que eles podem atrair em sua vida para a sua vida? Que tipo de pensamentos podem ser esses? Pensamentos, por exemplo, essa caneta já está falhando. Deixa eu apagar aqui. Pensamentos, por exemplo, de pessimismo. Você leva tudo para o lado negativo. Tudo que acontece em sua vida, você leva para o lado negativo. Até o seu futuro, o que você mais ou menos imagina que vai acontecer, você imagina acontecendo de forma que te prejudique. Então, esses pensamentos pessimistas, negativos, deixa eu marcar aqui, pessimismo e negativos, tá? Eles podem atrair outros tipos de pensamentos com essa vibração ruim para a sua vida. Não só isso, pode atrair outros seres espirituais com baixa vibração, que se alimentam desse tipo de energia. Energia ruim, energia que parece que cheira a podre, carniça. Vocês estão entendendo como a espiritualidade faz umas associações com fatos que acontecem em nossa volta, mas lembre-se, nada de paranoia. Nem todo urubu que você vai avistar, nem todo urubu que você vai ver voando no céu vai carregar uma mensagem, mas quando você sentir que tem, então pare um pouquinho para refletir, por exemplo, sobre isso. Seus pensamentos. Pensamentos de pessimismo, pensamentos negativos, pensamentos que envolvem o quê? Falta de confiança em si mesma. Em si mesmo. Você não acredita no seu próprio potencial. Você não acredita que é capaz de resolver os problemas que surgem à sua vida e se sente uma derrotada, se sente uma fracassada. Esses pensamentos de fracasso, de falta de confiança em suas próprias capacidades, habilidades, também podem atrair outras energias com vibrações iguais para a sua vida e também a presença de seres espirituais que se alimentam de tal tipo de pensamento ou vibração. Uma pessoa que vive preocupada, ela não tem um minuto de descanso na mente com relação às preocupações que ela fica remoendo. Preocupações também é um tipo de pensamento de vibração baixa. E nós devemos tomar cuidado com isso. Nós precisamos, assim como nós cuidamos da nossa saúde física, nós precisamos também cuidar da nossa saúde psíquica ou emocional. Imagine uma mente que fica 24 horas até perto de dormir e isso vai para o sono também, para os nossos sonhos, só preocupação. E geralmente essas preocupações envolvem isso aqui, ó. O pessimismo, a falta de confiança em si mesma, porque se surge um problema, você acredita que não vai dar conta de lidar. E aí você transforma aquele problema em algo gigantesco. Então cuidado também com essas preocupações na sua cachola, em seus pensamentos. Essas preocupações podem atrair
outras preocupações e também a presença de seres espirituais que se alimentam de tal tipo de pensamento. Energia baixa, vibração baixa. Então o que estava ruim fica pior. Cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde emocional, dê um tempo mais para si mesmo. Procure fazer coisas que você gosta, que te distraiam. Alimente os seus pensamentos com coisas boas. Mas isso só vai acontecer se você começa a colocar em prática isso. Não adianta ficar só aqui nas palavras. Não adianta, por exemplo, você sentir que um urubu traz uma mensagem, que é um presságio, se você não faz nada a respeito. Nesse ponto do urubu se sentir atraído por carniça e levarmos isso nesse sentido para a nossa vida, cuidado com o que os seus pensamentos estão atraindo, pode atrair, é muito sério. Nós precisamos cuidar desse ponto. Um segundo ponto, com relação ao presságio do urubu. O urubu, ele se alimenta do quê? Acabamos de falar de carniça, de coisa podre, de carne podre, de outros animais, outros seres vivos em decomposição. Mais uma vez, a fisiologia desses animais é assim, isso faz parte da cadeia alimentar, isso é importante para a cadeia alimentar, para todos nós, tá? Mas a espiritualidade pode usar isso. Uma associação para nos transmitir uma mensagem. Que tipo de mensagem pode ser? Deixa eu pegar outra caneta, essa preta eu não gosto. Essa aqui, ó. Essa aqui escreve melhor. Que tipo de mensagem? Mais uma vez, cuidado, tá? Com os sentimentos vai caber aqui, que você está se alimentando deles. Deixa eu ver se dá para ler. Dá. Cuidado com os sentimentos que você está se alimentando deles, que você tem se alimentado deles, tá? O urubu se alimenta desse material orgânico em decomposição, outros animais. Carniça, coisa podre, associação. Cuidado com os sentimentos que você tem se alimentado deles. Que tipo de sentimentos que é isso? Sentimentos que te fazem mal. Para o urubu não vai fazer mal, porque é da fisiologia deles, mas para nós sim. Sentimentos ruins, se nós só nos alimentarmos de sentimentos ruins, isso vai nos fazer muito mal. Tristeza, raiva, mágoa, rancor, ódio, inveja, até mesmo sentimentos ligados à depressão. É um caso mais profundo, mas também. Então, a espiritualidade, ela trabalha com essa associação. O urubu ali, comendo coisa podre, pode estar relacionado a uma mensagem para nós nesse sentido. Estarmos nos alimentando daquilo que nós já devíamos deixar para trás. A nossa fisiologia não é essa. A do urubu, sim, faz parte da cadeia alimentar ali. Mas a nossa não. E nós, muitas vezes, começamos a nos alimentar só de sentimentos ruins. Começa nos pensamentos e depois vai para os sentimentos. Levamos tudo para o lado negativo. Começamos a guardar mágoa, rancor, raiva. Daí, um acarreta o outro. Inveja, ódio, tristeza. Também esses sentimentos atraem sentimentos de vibração igual. Mas pode atrair também a presença de seres espirituais que se alimentam desse tipo de vibração, desse tipo de sentimento. E esses seres espirituais com energia negativa, baixa, adoram se alimentar desse tipo de sentimento. E eles vão instigar a pessoa a produzir mais sentimentos assim. Enquanto mais raiva, mais tristeza, mais ódio, mais a inveja a pessoa tiver, mais alimento para esses seres espirituais que se alimentam de tal tipo de coisa. O presságio do urubu pode estar ligado a esses dois fatores. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com o que os seus pensamentos podem atrair para a sua vida.
Cuidado com os sentimentos que você tem se alimentado deles. Sentimentos que já estão com o prazo de validade vencido, estão apodrecendo. Cuidado com esses tipos de sentimentos. Mas é aquilo que eu disse para vocês. Não vamos viver na paranoia achando que tudo que acontece à nossa volta é um presságio, carrega uma mensagem, um sinal. A predição do futuro não é assim que funciona. Mas, quando nós sentimos que tem algo que pode nos ajudar de alguma forma, nós precisamos parar para pensar a respeito. Se realmente estamos fazendo isso, estamos cultivando muito pensamentos negativos, pessimistas? Estamos nos alimentando de sentimentos ruins? Dependendo da experiência ou do conhecimento que você tem do urubu, dessa ave, às vezes o presságio pode ser um pouco diferente para você, o presságio do urubu. A espiritualidade vai trabalhar com os seus processos de vida, com as experiências pessoais que você tem. Aqui é para vocês terem uma ideia de ao que o presságio do urubu pode estar associado. Na maioria dos casos é esse, mas dependendo da experiência pessoal que você já viveu, de um conhecimento que você tem, até mesmo da sensibilidade espiritual que você tem, pode mudar. Então tem que ficar também aberto para isso. Deixa eu só contar para vocês. Quando eu estava preparando o material para fazer esse vídeo, eu abri a porta da minha casa, sentei na varandinha que tem, pequenininha, eu sentei ali, os gatos sentaram em volta. E daí eu estava no celular buscando o material, informações a respeito. O que acontece? Bem nessa hora, um urubu passou baixinho, bem baixinho perto de mim voando, mas grande. As asas abertas de uma ponta a outra bem grande. Nesse caso, eu senti que tinha uma mensagem para mim. Eu estava sentado na varanda da minha casa buscando material para fazer esse vídeo, colhendo o material, colocando em ordem aqui para ver como que eu iria passar para vocês. Mas nesse caso específico, era só uma confirmação que eu estava no caminho certo com relação a isso. Eu estava falando, fazendo, buscando informações sobre o presságio do urubu e me passa um urubu bem baixinho. Então, é um presságio? Do urubu é ligado a isso? Não. Mas é ligado a uma confirmação sobre algo que estava fazendo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes, como eu disse, dependendo da experiência pessoal que vocês estão vivendo, um presságio pode estar ligado a uma coisa totalmente diferente para uma pessoa do que para a maioria. E nós temos que estar aberto a isso. Por isso, a importância de buscarmos conhecimentos, termos uma sensibilidade espiritual. É bem interessante, por exemplo, quando nós vamos ali para a Bíblia e pegamos a vida do rei Salomão, e o rei Salomão, segundo não só a Bíblia, mas segundo a história, era uma pessoa muito, muito inteligente. Ele gostava de estudar muito, escreveu muitos livros, e uma das coisas que Salomão gostava de fazer era estudar os animais. As aves, os insetos, os mamíferos, os répteis. E em cima do comportamento dos animais, ele tirava lições importantes. Muitos provérbios, muitas histórias que Salomão escreveu foram escritas desse jeito, vendo o comportamento dos animais. A espiritualidade trabalha mais ou menos assim. Um comportamento de um animal associa com algo que nós podemos estar fazendo. Não que o urubu seja o errado da história, seja o vilão, não, pelo contrário, ele também é um herói, ele também faz a limpeza da natureza. Mas nós podemos utilizar de uma forma figurada o que ele faz para nós aprendermos algo a respeito. É isso que a espiritualidade tenta fazer conosco, nos ensinar lições importantes. Às vezes nos desviamos um pouquinho do nosso caminho. Então um puxão de orelha faz bem, faz-nos bem, para que nós possamos corrigir o que está errado, aparar as arestas, para nos colocar novamente no caminho correto. A espiritualidade cuida de cada um de nós de uma maneira diferente. Experiências pessoais de cada um valem muito. Aqui foi só para vocês terem uma ideia de como um presságio relacionado ao urubu pode estar relacionado a pensamentos e o que esses pensamentos podem estar atraindo à sua vida, a sentimentos e os sentimentos que você tem se alimentado deles ultimamente.
Geralmente o entendimento que passei hoje aqui é suficiente para entender o sonho, a visão ou o presságio que tiveram. Mas se vocês desejam uma análise mais detalhada, mais profunda, basta clicar no botão Seja Membro, que fica ao lado do botão de inscritos, e seguir as instruções passo a passo que ali vai aparecer. Quando se tornam membros do canal, posso estar aqui todos os dias para ajudar vocês a decifrarem os mistérios por trás dos seus sonhos, das suas visões ou dos seus presságios. Terão acesso a valiosas orientações para lidar com questões pessoais, através do entendimento desses fenômenos ligados à nossa psique e também à espiritualidade, além de acesso exclusivo aos vídeos antes mesmo do seu lançamento aqui no canal e outros benefícios. Estou ansioso para ajudar cada um de vocês a desvendar os segredos da mente e do mundo espiritual. Deus abençoe e até o próximo vídeo.